Chico, vamos botar o assunto em dia, viu? Porque o Ministério Público de Américo Brasiliense, no decorrer da semana, parece que iniciou a investigação sobre a doação de um terreno pertencente ao município, pertencente à prefeitura, para um suposto cabo eleitoral. Vamos aos detalhes? O Ministério Público de Américo Brasiliense instaurou um inquérito civil para apurar denúncia de possíveis irregularidades na doação de um terreno da prefeitura, localizado no bairro Luiz Ometo 2, para a filha de um suposto cabo eleitoral do prefeito de Seupano e também da vice Terezinha Viveiros. O terreno, segundo a denúncia do engenheiro civil José Antônio Dupas, conhecido como Panelão, candidato derrotado nas últimas eleições para prefeito, foi doado em troca de favores eleitorais, de acordo com a denúncia, já que o próprio pai da ganhadora do imóvel teria dito que trabalharia na campanha para a vice Terezinha Viveiros. Em troca, abre aspas aqui, em troca, sua filha ganharia o terreno para construir, diz a denúncia do engenheiro civil. A doação se confirmou em junho de 2017, primeiro ano do governo Pano, quando aconteceu a assinatura da escritura do terreno. O imóvel foi doado primeiramente há cerca de 20 anos para uma outra pessoa que teria perdido o prazo para construir e faz parte de uma lista de 12 lotes que foram recuperados pela prefeitura por meio de reintegração de posse. Em sua defesa, apresentada ao Ministério Público, a prefeitura justifica que a beneficiária construiu moradia no terreno e que a doação foi feita dentro da lei. Ah, mas que doação? Agora, se você doa um terreno para se construir uma indústria que vai gerar emprego, então tudo bem, isso é legal. Passa pela Câmara. Passa pela Câmara, aprovado, tudo bem. Agora, pegar um terreno meu, que é seu, que é nosso, de uma cidade, que é do morador de Américo, entregar para uma pessoa porque ela desempenhou o fantástico cargo de cabo eleitoral, que, aliás, é o setor hoje mais bem valorizado da cidade. Então, trabalhou para um candidato que ganha eleição. Você está bem. Você está bem, porque você vai ter emprego e tal. Agora, é para construir casa dela? Casa. Essa é a informação. A prefeitura afirma na sua defesa que ela construiu moradia no imóvel. Mas como assim? Que lei é essa? Então tem um terreno, se você constrói, ele é seu. Essa é a lógica. Então, foi doado pela prefeitura. Agora, com que alegação? Porque pode ser uma casa social. Fala, não, a pessoa tem duas pessoas doentes em casa, tal. Então, tem que ter alguma justificativa muito plausível. Vamos ver o que o Ministério Público vai achar, né? Eu acho que vai achar totalmente ilegal essa transação. Já suspeitou porque abriu inquérito, né? Foi feita uma denúncia, sim, viu relevância e aí abriu o inquérito. Então, né, a prefeitura agora vai ter que se explicar. Falando em explicação, nós temos aí o Caio Pereira, que é procurador da Prefeitura de Américo Brasiliense. Ô Caio, muito obrigado, viu, porque já está no ar aí para esclarecer a situação. Ô Caio, me diga uma coisa, a lei diz que a Prefeitura pode fazer a doação de um terreno para a pessoa construir a casa? Sob que alegação? Qual que é a alegação para que ocorra esse benefício? Na verdade, a lei não diz isso não, viu, Madalena? Nenhum ente público pode fazer esse tipo de doação. A situação que aconteceu nesse caso foi uma situação diferente. Os bairros Luiz Ometo 1 e 2, eles foram constituídos com o objetivo são fruto de um programa de habitação de moradia popular, coisa que vem de mais de 20 anos. Naquela época, o município fez um processo de chamamento público, cadastrou famílias carentes que não tinham moradia. Essas famílias passaram por um processo de avaliação social. Eles receberam lotes para que fossem constituídas moradias sociais. Então a pessoa recebia o lote, ela tinha a obrigação de construir a casa e depois de um tempo ela recebia o lote em doação. Era isso que acontecia. Lá atrás ainda, logo depois da constituição desses bairros, alguns desses lotes que já tinham sido transferidos para famílias carentes, se constatou que teve desvio. E aí o município fez o quê? Ele entrou com ações para retomar esses lotes. São por volta de 12, 15 lotes lá desses bairros. Bom, e aí o que aconteceu? Esses lotes eles estavam inabitados, eles estavam sem utilidade pública lá nesses bairros de moradia popular. E desde então a prefeitura ela vem adotando providências com o objetivo de dar alguma finalidade para esses lotes. A ideia era alienar os lotes, ou seja, vender
por meio de concorrência pública. O que aconteceu? Desde 2015, a então prefeita fez a avaliação desses lotes, contratou um serviço externo, eles fizeram laudos, lote por lote, para verificar a situação de cada um. Depois foi constituída uma comissão da prefeitura para verificar essa avaliação e foi encaminhado um projeto de lei para a Câmara Municipal. Isso aconteceu no começo do ano passado pelo prefeito Dirceu, para vender 12 lotes que estavam vazios lá no bairro Luiz Ometo. No curso desse projeto de lei que estava na Câmara, a própria Câmara indicou que desses 12 lotes, pelo menos 2 deles estavam habitados há muitos anos, há mais de 10 anos. Então foi uma indicação da própria Câmara. E aí o que o prefeito fez? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pediu que o prefeito retirasse o projeto para avaliar essa questão, para ver se tinha mesmo ou não famílias morando lá. O projeto foi retirado e se constatou que, de fato, 2 dos lotes que seriam vendidos estavam ocupados. Foi isso que aconteceu. Espera um pouquinho só. Ocupados por quem? Eu estou te ouvindo. Ocupado por quem? Por famílias que estavam morando. Mas ocupado irregularmente, invadiram o lote e construíram? Pois não se sabia qual era a situação. A prefeitura foi verificar, provavelmente durante a tramitação do projeto, esses vereadores que estavam analisando o projeto, que constataram essa situação, eles devem ter alertado as pessoas que estavam morando lá. Algumas situações eram ocupação irregular mesmo, de invasão, de invasores. Outras situações eram transferência de posse. Então, a primeira pessoa que recebeu, pegou, vendeu para outro, assim, naquela história de contrato de gaveta. Então, foi isso que aconteceu. Um dos lotes teve uma transmissão de posse por contrato de gaveta. E o outro caso, que foi esse caso da denúncia, foi um caso de invasão do lote. Então essa cabo eleitoral invadiu esse lote e agora então estavam tentando regularizar a situação. Na verdade, Madalena, essa história de cabo eleitoral, quem está dizendo é a pessoa que fez a denúncia. A denúncia, né? Isso. Durante a nossa avaliação, porque a minha participação nesse processo foi só verificar se o procedimento estava correto. Eu recebi o expediente de doação já concluído e quando surgiu a denúncia, o prefeito encaminhou o processo à Procuradoria e pediu o seguinte: olha, eu quero que vocês verifiquem se está tudo em ordem, e se tiver errado, desfaça, se tiver certo, mantenha. E o que você achou? E qual que foi a sua conclusão? A gente concluiu o seguinte, Madalena, de fato, esse lote, que foi objeto da denúncia, ele foi invadido por uma senhora. Essa senhora ocupava o imóvel para fins de moradia há mais de 10 anos. Esse lote que foi objeto de ocupação irregular. É o lote 107, né, Caio? Bom, e aí? Eu não sei dizer agora qual é Caio, mas a prefeitura constatou se tinha moradia no imóvel? Constatou. Porque nós temos uma foto aqui, vou pedir para a nossa produção reproduzir, que mostra que não tem uma construção lá dentro do imóvel. Pois não é uma tem só não é uma casa, cobertura de um veículo lá. É uma situação muito, muito precária lá, viu, Chico? Durante o procedimento, a pessoa apresentou o requerimento, logo depois que se constatou a irregularidade no projeto de lei, o projeto foi retirado, o processo de doação foi iniciado por um pedido dessa pessoa, a fiscalização de posturas foi até o local, verificar em que condições estava. De fato, não é uma construção bem feita, não. É uma situação muito precária, é um cômodo, a pessoa morava no chão de terra batida, com pedregulho. Inclusive, por ser um lote invadido, a pessoa estava na clandestinidade, o DAEMA nem podia fazer ligação de água e a pessoa nem tinha então ligação. Vamos fazer o seguinte, Caio, como a gente está com pressa aqui, né? Então, agora, pela sua visão, é regular a situação e você... Na verdade, aconteceu o seguinte, viu, Madalena? A doação não é regular, tá? A gente concluiu que a doação foi irregular, mas não foi por culpa do prefeito. Teve um parecer técnico nesse processo que indicou a doação. Tá muito bom. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar agora na expectativa do que vai dizer o Ministério Público, né? Então, vamos esperar aí para ver se realmente tem aí, porque agora a denúncia formulada é de que a pessoa beneficiada
acabou sendo premiada por ser um cabo eleitoral. Então, a gente... Na verdade, o pai dela, né, que é indicado por ser cabo eleitoral, que é uma pessoa bastante conhecida lá no bairro Luiz Omento, é comerciante, e é a pessoa exatamente que na denúncia indicada por ser cabo eleitoral e que já vinha, inclusive, de acordo com a denúncia, pedindo esse terreno para vários prefeitos que passaram e na administração do Disseu acabou conseguindo.